Bom dia a todos, graça e paz de Jesus a todos os irmãos. O nosso texto dessa manhã é o capítulo 11 da carta aos Hebreus, os versos de 32 a 40. Hebreus, capítulo 11, os versos de 32 a 40, quando após tecer vários comentários e especialmente nos oferecer vários exemplos de fé, o autor da carta aos Hebreus caminha para a conclusão deste capítulo que estamos acostumados a chamar de a galeria dos heróis da fé, e o encerra com as seguintes palavras: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram um cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Falar sobre o sofrimento implica pisar num solo sagrado. O sofrimento exige de nós a absoluta reverência, em razão, em primeiro lugar, dos mártires que nos legaram o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo às custas de seu sangue, de suas lágrimas e de suas vidas. Não é possível exagerar a reverência necessária para olharmos um trecho como este da Palavra de Deus, e não é possível exagerar a grandeza da dignidade dos nossos irmãos do passado e do presente, que sustentam o testemunho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo com suas próprias vidas. Também é pisar o solo sagrado daqueles que sofrem. O sofrimento é um dilema, não somente para o nosso coração humano, é um dilema para a nossa fé, e vem a ser também, desde tempos imemoriais, um dilema que coloca sob júdice o próprio caráter, o amor e o poder de Deus. Foi Epicuro que, em meados dos anos 300, disse que ou Deus é bom, ou Deus é todo-poderoso. Ele não pode ser bom e todo-poderoso ao mesmo tempo, em que existe tanto sofrimento no mundo. Se Ele é bom,
por que permite o sofrimento? E se Ele é todo-poderoso, por que não acaba logo com o sofrimento? Se não acaba com o sofrimento, é porque ou não é bom, ou não é todo-poderoso. Se é todo-poderoso e pode acabar com o sofrimento e não o faz, não é bom, é um sádico. Mas se Ele é bom e não pode acabar com todo o sofrimento, então Ele não é todo-poderoso. Esta afirmação, ou este chamado dilema de Epicuro, nos coloca diante da perplexidade do sofrimento humano. E, de fato, é nefasta, grotesca, dantesca, nojenta e diabólica a proclamação do Evangelho a título da prosperidade. Quando nós criticamos, e quando eu pessoalmente levanto a minha voz para dizer que este Evangelho, que oferece Deus como um instrumento viabilizador de sonhos pessoais e particulares e de felicidades individuais, é um outro Evangelho que deve ser anátema, maldito, eu não tenho nenhuma dificuldade, nenhum conflito no meu coração. Mas devemos lembrar que esta igreja neopentecostal, o alto neopentecostalismo e o baixo neopentecostalismo, que cresce em o nosso país, não cresce apenas pelo afluxo de pessoas que buscam a sua felicidade, descrita nos moldes do prazer efêmero, das posses e das riquezas. Esta igreja cresce em o nosso país porque o brasileiro sofre. Nós somos um povo pobre. Eu me lembro quando, pela primeira vez, assistindo um telejornal, ouvi o testemunho de uma senhora às portas de um templo católico da igreja de São Judas, considerado o santo das causas impossíveis, agradecendo na rua a graça alcançada. E a graça alcançada era ter conseguido marcar uma consulta para sua filha dali a 3 meses. Essa é a situação da maioria absoluta do nosso país. Nós que estamos nesse auditório hoje, representamos ou estamos incluídos num contingente menor do que 2% da população brasileira. Nós somos pastores e pastoras de um povo que sofre, que é pobre, que é desprovido de cuidados, que é maltratado por uma classe política que eu prefiro sequer adjetivar. E essa gente corre para os nossos templos, alguns poucos, em busca de carros novos. Mas essa gente corre para os nossos templos, levando um filho doente nos braços. Essa gente corre para os nossos templos, mal vestida, mal alimentada, mal educada, mal cuidada. E corre para os nossos templos, buscando a misericórdia, a graça, a bondade, o amor de Jesus e de Deus, o nosso Pai. Mas nessa busca, essa nossa gente está querendo, primeiramente, para não dizer exclusivamente, a solução de seu problema
e de seu conflito. E de alguma forma, nós estamos colocando à frente de nossos templos uma placa que encoraja essa busca nesses termos. A Igreja Universal do Reino de Deus tem como mote de sua expressão de conquista de fiéis, de seu proselitismo: pare de sofrer. Pare de sofrer. Portanto, ao mesmo tempo que piso no solo sagrado do nosso povo, dos nossos irmãos, abrindo um parênteses para lhes lembrar o que talvez fosse desnecessário, que os bem cuidados, bem alimentados, bem educados, também sofrem. E sofrem muito. Os ricos também sofrem. Os bem-nascidos também sofrem. Porque o sofrimento nivela todo ser humano. A humanidade é nivelada ao tamanho de uma lágrima. Assim é a vida. Então eu piso no solo sagrado da nossa gente que sofre, mas eu me sinto obrigado a oferecer um contraponto a essa liderança espiritual, ou ignorante, ou inescrupulosa, que responde a esse sofrimento com um pseudo-evangelho. Um evangelho que se propõe a acabar com o sofrimento, negligenciando o fato que o sofrimento é inerente à existência humana, especialmente deste lado do céu. Não é possível acabar com o sofrimento. Eu diria que talvez não é necessário acabar com o sofrimento. E a convocação do Evangelho não é uma convocação para quem deseja parar de sofrer. Esse evangelicalismo brasileiro, que se torna hegemônico pela sua presença na mídia, está construindo no imaginário do nosso povo um cristianismo budista. Não é cristianismo. É um sincretismo religioso. Não é evangelho de Jesus Cristo. É no budismo que o ser humano deve viver em busca de sua felicidade e para evitar o sofrimento como propósitos maiores de sua existência. Não no cristianismo. Não no cristianismo. Portanto, falar do sofrimento implica pisar o solo sagrado dos mártires da nossa fé e da nossa gente que sofre. Mas exige também uma reação de confrontação, e se não sou pretensioso, uma reação profética contra este pseudo-evangelho que é hegemonicamente pregado no nosso país. O nosso Senhor Jesus Cristo é apresentado na Bíblia Sagrada como o servo sofredor. O servo sofredor não por uma vítima do mal e não por uma vítima de circunstâncias da história. O nosso Senhor Jesus Cristo é apresentado na Bíblia Sagrada como servo sofredor porque escolheu sofrer. Sendo rico, se fez pobre, para que nós, pobres, nele fôssemos enriquecidos. A minha vida ninguém a tira de mim, disse Jesus. Eu, de boa vontade, a dou. Eu sofro porque escolhi sofrer. Eu sofro um sofrimento solidário ao sofrimento humano, motivado pelo meu amor, porque o amor é sempre solidário e sofre com, e se possível, sofre por. E foi isso que fez o nosso Senhor Jesus Cristo.
palavra de Deus diz que Jesus nos advertiu que o servo não é maior do que o seu senhor. E que se ele sofreu, nós também sofreríamos. Se ele foi odiado, nós também seríamos odiados. E se ele foi perseguido, nós também seríamos perseguidos. João capítulo 15, versículo 20. O Senhor Jesus nos advertiu que estávamos sendo enviados ao mundo como ovelhas no meio de lobos. Lucas capítulo 10, versículo 3. O Senhor Jesus nos advertiu que os nossos nomes seriam odiados em todas as nações por causa do nome dele. Eu tenho tido o privilégio de conviver um pouquinho mais de perto com um homem que dedica a sua vida à evangelização no Oriente Médio e é proibido de entrar em todos os países do Oriente Médio. Só entra clandestinamente, por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Almoçamos juntos em São Paulo há poucos dias. Ele é um sujeito esquisito. Ele é assustado. Ele é desconfiado. Porque ele já foi torturado muitas vezes. A gente pergunta: em que cidade fica esse seu grupo de oração? Ele não diz. É automático o seu instinto de defesa. Ele não diz. Não almoçou direito. O que me fez lembrar de um missionário autóctone, africano, que veio participar em uma reunião da Junta de Educação da Convenção Batista do Estado de São Paulo, no Colégio Batista, em São Paulo. No horário do lanche, a mesa farta, e o homem não comia. E quando perguntaram a ele por que ele não comia, ele disse: eu não posso. Os meus filhos não têm o que comer, a minha mulher não tem o que comer, o meu povo não come. O meu povo nunca viu uma mesa assim. Não é justo que eu coma. Talvez reverberando o coração de Urias: o meu exército está na guerra. Eu não pousarei na minha casa. A nossa solidariedade a Jesus deveria nos levar a essas dimensões. Por isso é que o apóstolo Paulo e Barnabé, quando visitam as igrejas por eles plantadas, advertem as igrejas a que permaneçam firmes na graça, porque através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. Por isso que o apóstolo Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo que aqueles que querem viver piedosamente padecerão perseguições. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 12. A vocação de São Paulo apóstolo foi, já na saída, uma vocação que trouxe consigo uma advertência. Eu mostrarei a ele o quanto ele deverá sofrer pelo meu nome. E há aqueles que consideram que isto fazia parte da vocação apostólica, ou mais especificamente da vocação do apóstolo Paulo, se enganam, porque escrevendo aos Filipenses no capítulo 1, verso 29, o apóstolo Paulo disse que a todos nós foi dado o privilégio de não apenas crer em Jesus, mas também de sofrer por ele. Foi assim que Jesus nos chamou ao discipulado. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e a cada dia tome a sua cruz e siga-me. O sofrimento é inerente à caminhada do discipulado. E nesse ponto, tenho ainda mais uma dificuldade para pisar nesse solo sagrado, porque, apesar de todas as minhas dores e de todos os meus sofrimentos, na minha vida eu não sofri pouco, mas comparado ao sofrimento que observo à minha volta, eu me humilho diante da graça de Deus, quase que perguntando: Senhor, por que eu sofro tão pouco? Eu sofro muito pouco. Eu faço parte de uma geração de pastores que é quase celebridade.
Eu me lembro do Dr. Russell Shedd dizendo que os heróis são famosos, os santos são anônimos. Nós, pastores, somos populares e nós sofremos muito pouco. Murmuramos muito, mas sofremos pouco. Então é difícil pisar nesse solo sagrado do sofrimento. Aqui, lendo esse trecho da carta aos Hebreus, me ocorre dizer que há pelo menos 4 tipos de sofrimentos. O primeiro, nós vamos deixar de fora, é o sofrimento autoimposto. É aquele versículo que diz: quem semeia vento, colhe tempestade. Se você pensa que é provérbio popular, não é. É Oséias capítulo 8, versículo 7. Quem semeia vento, colhe tempestade. A Bíblia Sagrada diz: o que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida, e quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção e a morte. Há muita gente sofrendo porque escolheu o caminho da rebelião e está sofrendo. Há o sofrimento contingente, que faz parte do direito de viver e do fato de estarmos vivendo neste mundo caído, neste mundo mau, nesse mundo que jaz no maligno, neste mundo que geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8. A criação geme, nós também gememos. É o sofrimento contingente. E contingente quer dizer não necessário. Parece difícil em nossa cosmovisão evangélica compreender que há sofrimento que não tem razão de ser. Eu não sei quanto a você, mas o meu Deus não promove estupros. O meu Deus não mata. O meu Deus morre. O meu Deus não dirige embriagado. Ele sofre como uma criança embaixo do pneu e no solo do asfalto. Meu pai faleceu aos 26 anos de idade. E eu fui uma vez pregar na igreja em que estava presente, e eu não sabia, uma senhora piedosa que fora sua professora na escola bíblica dominical. À saída, amorosa, carinhosa e respeitosamente, aquela senhora me abraçou, me beijou e disse: agora eu sei porque Deus levou seu pai tão cedo para fazer de você o homem que você é. A minha vontade foi dizer: Deus não precisava matar o meu pai para fazer de mim um homem. Desde que o Filho do meu Deus morreu naquela cruz, ninguém mais precisa morrer para que Deus cumpra seus propósitos. Ninguém mais precisa morrer. A morte de Jesus foi suficiente, absoluta, para que todos os propósitos do Senhor nosso Deus se cumprissem na história. O Senhor Jesus diz isso aos habitantes de Jerusalém. Vocês pensam que aqueles que morreram quando a torre caiu sobre eles eram mais pecadores, menos pecadores? Não. A torre caiu. É o sofrimento contingente. Faz parte do direito de existir. Faz parte da nossa solidariedade para com a criação que geme. Mas há mais 2 sofrimentos. O sofrimento escolhido e o sofrimento impingido. Hebreus capítulo 11 não fala do sofrimento autoimposto e não fala do sofrimento contingente. O sofrimento de Hebreus 11 não é a enfermidade de um filho, um desemprego,
uma crise conjugal, a perda de um ente querido, não é chegar na velhice com Alzheimer. Minha avó faleceu e, ao falecer, ou antes de falecer, perguntava para mim: quem é você? Eu dizia: sou filho do Renato, seu filho. Ela dizia: nunca tive um filho chamado Renato. Assim faleceu minha avó. A única memória de minha avó era musical. Sentava-se ao piano e tocava todos os hinos que ao longo de sua vida tocou para o louvor de Deus. Não lembrava o nome do filho, mas não esqueceu de sentar-se ao piano. Pela fé, a gente vê o invisível, suporta sacrifícios e compreende mistérios. Hebreus 11 não fala desse tipo de sofrimento. Hebreus 11 fala do sofrimento escolhido. Eu escolho sofrer para ser fiel àquilo que creio, e principalmente eu escolho sofrer para ser fiel àquele a quem sirvo. Eu escolho sofrer em solidariedade a quem sofre. Esse é o sofrimento escolhido. E Hebreus 11 fala também do sofrimento impingido. Fala do sofrimento como fruto da nossa fidelidade a Deus, que desperta a hostilidade do inferno e o ódio do mundo. É desse sofrimento que Hebreus fala. O sofrimento que escolhemos em nossa luta contra o pecado. Porque lutar contra o pecado implica sofrer. Implica esmurrar o corpo voluntariamente e sujeitá-lo à servidão. Implica renúncias, implica dizer não. Implica abrir mão de prazeres e conscientemente abrir mão de prazeres, de oportunidades, de possibilidades. Por isso é que o autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 4, disse: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Na luta contra o pecado, nós devemos lembrar o salmista e Davi, que diz: contra mim mesmo jurei, e manterei a minha palavra, ainda com dano próprio. Há uma geração que não diz não ao pecado, porque não quer sofrer, porque não quer renunciar nada, porque não quer passar necessidades. Não luta contra o pecado, não sangra, não sofre, se vende, se entrega ao prazer imediato, ilícito, ilegítimo, que a Bíblia chama de pecado, e ainda oferece base bíblica para a sua caminhada. O sofrimento escolhido é um sofrimento do nosso compromisso ministerial, da nossa agenda pastoral. Não é possível pastorear sem sofrer. Não é possível pastorear sem chorar com os que choram. Porque não é possível pastorear sem interceder. Nosso irmão André, popularizado como o contrabandista de Deus, diz que a intercessão é quando nos colocamos de joelhos diante de Deus e dizemos a Deus: Senhor, o fardo que está sobre os ombros do meu irmão, coloque-o sobre os meus ombros. Isso é interceder. Interceder é solidarizar-se a ponto de sofrer com, sofrer por. Eu sofro muito pouco. Por isso é que o apóstolo Paulo diz que sofre o que resta das aflições de Cristo Jesus. Por isso é que ele diz que os sonhos de sua vida são pelo menos 3: conhecer a Cristo, experimentar o poder da sua ressurreição e participar dos seus sofrimentos. Filipenses capítulo 3,
versículo 10. Sofro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, Colossenses capítulo 1, verso 24. Quem lê a biografia ministerial de Paulo e como ele defende seu apostolado, se espanta. E pelo menos esse pequenino texto faço questão de ler. Sua segunda carta aos Coríntios, o capítulo 11. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. 11, 22. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Ele diz, estou louco. São eles servos de Cristo? Eu sou mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, viajou de navio 3 vezes, naufragou as 3 vezes. É um sujeito impressionante. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos, fiquei exposto à fúria do mar, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos deles. Essa é a memória gloriosa do apóstolo Paulo. Descer numa cesta, batendo e rodopiando pela muralha de Damasco, chegar ao chão, no breu da noite, levantar a cabeça e sair correndo no meio da noite, sozinho, tendo atrás de si um grupo de pessoas que havia feito o voto de Nazireu e que jurara não comer e não beber até ver Paulo morto. Essa era a glória do apóstolo. Eu sofro muito pouco. Pior do que sofrer muito pouco, e não sou masoquista. Pode ficar tranquilo comigo, eu prefiro água mineral do que água de torneira. Não se preocupe. Não sou masoquista, eu só constato que eu sofro muito pouco. E pior do que constatar que eu sofro muito pouco, eu trago comigo um peso e uma sensação que não seria capaz de sofrer o quanto esses homens sofreram. O meu consolo é que a palavra de Deus, através da boca de Pedro ou da pena de Pedro, nos promete que enquanto sofremos o sofrimento do justo, há um peso de glória sobre nós. E que no momento em que eu precisar, se precisar, o Senhor há de me socorrer para que eu seja fiel em meio à dor. Hebreus capítulo 11 fala da vitória do sofrimento, da vitória sobre o sofrimento pela fé. E por que precisamos da fé? E por que é pela fé que nós superamos o sofrimento? Por que é pela fé que nós convivemos com o sofrimento? E por que é pela fé que nós nos submetemos de boa vontade e consideramos que sofrer, o sofrimento escolhido no amor solidário e o sofrimento imposto contra nós pelo inferno e pelo mundo que nos odeiam, por quê? E como é que superamos isso? Pela fé. Primeiro, porque o nosso sofrimento, pela fé, ou é no nosso sofrimento e pela fé que nós discernimos a presença do Senhor que atravessa conosco o vale da sombra da morte. É pela fé que vemos o invisível. Larry Crabb, no seu livro O Silêncio de Adão,
ele diz que quando tudo está escuro, a gente nada vê, mas a gente ouve. E eu me lembro do salmista dizendo que na minha noite de lágrimas, a canção do Senhor está comigo. Me lembro do profeta dizendo que quando eu passar pelo fogo, Ele estará comigo, quando eu passar pelas águas, Ele estará comigo. Essa promessa da companhia e do consolo de Deus no meio da nossa dor e do nosso sofrimento, são estes olhos da fé que conseguem discernir o maravilhoso companheiro, o extraordinário consolador, o Cristo que sofre conosco, sofre ao nosso lado e nos suporta em o nosso sofrimento. É pela fé que nós somos capazes de sofrer também por amor a Cristo. Porque o sofrimento tem uma capacidade extraordinária de nos fazer não apenas murmurar, mas de nos fazer blasfemar. Duvidar do amor de Deus, da bondade de Deus. Se sofro é porque Deus não é bom. Esta é fala de quem não tem fé. Porque aqueles que têm fé, sendo fé, aquilo que o Ricardo Agreste nos ensinou há poucos minutos, uma profunda confiança no caráter de Deus e não naquilo que Deus vai fazer ou deixar de fazer. Uma profunda confiança no caráter de Deus. A nossa fé nos sustenta no meio do nosso sofrimento e, não obstante ao máximo sofrimento, jamais duvidamos do amor e da bondade de Deus. Jamais duvidamos das intenções abençoadoras de Deus. O evangelho que nós pregamos, meus queridos, ele é vergonhosamente superficial. Ele é um conjunto de clichês que não se sustentam sequer pela lógica, quanto mais pela palavra de Deus. Vai na fé, meu irmão. Deus cuida de passarinhos e cuida de flores, não vai deixar você passar fome. O apóstolo Paulo, ele deixou. Passou fome, passou frio. E lá não estava um homem na cadeia dizendo: o senhor esqueceu de Mateus 6? Porque eu estou com as costas lanhadas dos chicotes que recebi, as minhas roupas não se parecem nada com as de Salomão. Alguma coisa precisa ser melhor discernida nesse processo, meus queridos. Será que Mateus capítulo 6 é uma promessa de conforto? Ou é uma declaração de que, não obstante ao nosso sofrimento, Deus continua conosco? Ou é uma advertência de Jesus de que a nossa fidelidade, a nossa busca ao reino de Deus e a sua justiça pode trazer, sim, sobre nós sofrimento? E que, enquanto estivermos sofrendo, jamais devemos duvidar que Deus cuida de nós e nos ama, porque se cuida de passarinhos e flores, não estaria a nos abandonar em meio à dor. Será que Mateus capítulo 6 é uma promessa de que nunca faltará o pão na mesa de um cristão? Ou é uma fala que diz: quando lhe faltar o pão, porque você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, jamais duvide de que você é objeto de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que Deus ama você porque Ele cuida de passarinhos e flores e vai lhe dar tudo quanto lhe é necessário para que você atravesse o seu momento de sofrimento e de dor, suprido pela sua graça. Será que não precisamos reler a Bíblia Sagrada para construirmos uma proposta existencial e uma convocação de fé mais consistente, mais adulta, mais madura, menos fantasiosa, menos açucarada, menos infantil, ou como disse o Ricardo, menos mimada? Eu penso que sim. É pela fé que nós atravessamos o sofrimento e não blasfemamos. É pela fé que nós atravessamos o sofrimento, não querendo fugir do sofrimento, mas sendo tocados por Deus e recebendo esta oportunidade de nos agigantarmos exatamente no meio da maior dor. O Evangelho não se destina a tornar a vida confortável.
O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo se destina a fazer os homens grandes. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo se destina a fazer mulheres grandes. Homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. Não há uma fé que nos poupa do sofrimento, é uma fé que nos agiganta no meio do sofrimento. Foi o que disse o Dr. John Haggai ontem à noite. Tudo posso, e esse poder não é meu e não está em mim, está naquele que me fortalece. Vai nessa tua fé, tudo podes, mas o sujeito está indo a caminho do vestibular. Ora, faça-me um favor. O tudo posso é, posso ter fartura e padecer necessidade. Posso dormir em hotel 5 estrelas e posso dormir em penitenciária no Oriente Médio. Tudo posso. Nada me falta no calabouço do martírio, naquele que me fortalece. C.S. Lewis, que é o meu teólogo predileto até hoje ainda, desde a minha juventude, ele diz que aqueles que querem sentir-se bem, eu não recomendo o Evangelho. Recomendo uma boa garrafa de vinho. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos faz esse tipo de gente. E basta que você leia como deve ser lido o texto de Paulo aos Romanos, o capítulo 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Qual propósito? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O melhor de Deus para nós não é o alívio das circunstâncias. O melhor de Deus para nós é a formação de seu Filho em nós. E é por isso que nós, pastores e pastoras, sofremos. Sofremos como a mãe em dores de parto, para que vejamos Cristo formado em nossos filhos. É pela fé que o sofrimento nos mantém em pé? Ou é a fé que, em meio ao sofrimento, possibilita que permanecemos não apenas em pé, mas em ação? O sofrimento não nos faz parar em o nosso serviço ao Senhor nosso Deus. A fé, para Tiago, é impressionante. Se nós virarmos apenas uma ou duas páginas no máximo, dependendo da sua edição, você vai encontrar o discurso de Tiago a respeito da fé. E Tiago, capítulo 2, versículo 18, ele diz assim: mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Em outras palavras, o que Tiago está dizendo é que a fé não é o recurso que utilizamos para fazer mover a mão de Deus. A fé é uma confiança profunda que temos no caráter de nosso Deus e na sua presença conosco, que faz com que nós movamos as nossas mãos para servir. Tiago está dizendo: eu não quero saber o quanto Deus faz por você para avaliar o quanto de fé você tem. Eu quero saber o quanto você faz por Deus e para Deus, para saber se de fato você confia nele. Mostre-me as suas obras, não mostre as obras de Deus. Deus tudo pode, eu já sei. Eu quero saber o que é que você pode, descansando a vida aos cuidados e sendo fortalecido e abençoado por esse Deus que tudo pode. A fé não mobiliza Deus, a fé nos mobiliza sob a mão de Deus. A fé não instrumentaliza Deus, a fé nos instrumentaliza a serviço e para a glória de Deus. Finalmente, é pela fé, meus irmãos, que nós temos alimentada em o nosso coração a esperança da ressurreição. Esta foi a tecla que o Ricardo Agreste bateu forte ao final da sua palavra e com a qual eu concordo. Estes homens de Hebreus capítulo 11 tinham uma esperança que não se realizaria nesse mundo. Por isso é que
O capítulo 11, versículo 35, diz que uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. É a esperança da ressurreição. Se você acha a minha fala muito pesada e pessimista, eu até compreendo. E lhe sugiro o extraordinário livro de John Piper, que foi traduzido na primeira edição como Teologia da Alegria, mas agora está relançado com o título Em Busca de Deus, em que ele fala sobre o hedonismo cristão. Esta construção de sofrimento tem um contraponto, mas o contraponto é a ressurreição. O contraponto é a nossa esperança escatológica. Nós somos parceiros de Deus e cooperadores com Deus num reino que não é deste mundo. Isso me faz lembrar a história com a qual encerro. A história de um casal que dedicou a sua vida ao campo missionário nas regiões mais inóspitas e sujeitos, aqueles missionários, ao sofrimento mais atroz. Depois de 50 anos, eles foram jubilados e voltaram para o seu país de origem. E no navio que os trouxe de volta, eles vieram imaginando como seriam recebidos e com que honras eles seriam recebidos de volta para casa, depois de 50 anos, de uma vida inteira. Parênteses. Depois de servir na China, o sujeito é preso, acometido de febre tifoide e tem um tumor no cérebro. Eric Liddell, conforme o Ricardo Agreste nos contou. Alguém poderia dizer, depois de dedicar a minha vida com tal fidelidade, é isso que eu colho na velhice? E aquele casal vinha no navio, provavelmente pensando essas coisas. Que honras nos esperam quando chegarmos em casa? Quando o navio se aproximava do porto para atracar, eles viram muitas bandeirolas, banda, fanfarra, uma festa preparada. E pensaram, eles estão prontos para nos receber de volta. Mas quando desceram, porque estavam viajando em terceira classe, quando desceram, os papéis coloridos estavam espalhados pelo chão e já não havia mais a banda, a fanfarra. Deve ter sido o Kaká, o Ronaldinho Gaúcho, que chegaram. O Gaúcho não mais, infelizmente, ou pelo menos por enquanto. Alguém chegou na frente e a festa não era para o casal. Eles foram para casa, carcomida pelo tempo, não havia ninguém para esperá-los, não havia festa. Não havia boa recepção, não havia recompensa. E aquele homem revoltado saiu batendo a porta e disse à sua esposa, eu vou andar. Pergunte aí para o seu Deus se é isso que Ele tem para nos dar quando a gente volta para casa depois de 50 anos de ministério. O homem andou. E ao voltar, encontrou a esposa mexendo alguma coisa na pia da cozinha. Entrou e perguntou à mulher, em tom de deboche, e então? Falou com o seu Deus se é isso que Ele tem para nos dar quando a gente volta para casa depois de 50 anos de vida dedicada ao ministério? E a mulher, sem virar-se, simplesmente disse, falei. E o que foi que ele disse? Ele disse que nós ainda não chegamos em casa. Amém.